Salve, galera! Tudo bem? Estamos aqui com mais um programa do Salve, da Igreja de Pinheiros. E se você ainda não conhece, esse é o programa Jovem da nossa TV. Então, se você é jovem, fique aí. Mas se você é velho, fica aí também. Dá uma chance pra gente, porque esse programa também vale muito pra você. Sim, vale. São temas assim um pouco aleatórios, um pouco loucos, mas que fazem total sentido quando se trata de aprender sobre a Bíblia, né? Exatamente. E em falar em loucos, você tá pensando no que eu tô pensando? Como dizem por aí, só os loucos sabem, né? Eu acho que, Salomão meio que já dizia isso. Salomão? Como assim Salomão, Vitória? Sim. Lá em Provérbios, ele chega e fala assim, mano, só os loucos sabem, essas coisas, Será que ele andava de skate também? Talvez. Será que o pastor Thiago sabe explicar pra gente? Não sei, mas eu acho que ele deve saber sim. Responde aí, pastor Thiago. Vocês estão bem? Claro, eu posso ajudá-los sim com esse texto. Eu acho que vocês estão falando de Provérbios 1, 22 ao 23. O texto diz assim: Até quando, ó nécios, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio? E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento? Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Bom, nessa parte do texto, nessa porção aqui textual, é interessante que a sabedoria ela é colocada como uma pessoa, ou seja, ela sofre aqui uma personificação. E no início do texto ela começa a clamar nas praças, a gritar para as pessoas, dizendo que ela está ali, que ela pode ser alcançada por aqueles que estão ouvindo. Ele também dá aqui uma repreensão muito forte. E aqui faz com que a gente reflita muito bem, porque ele não só fala de alguém que está fazendo o que é errado, mas ele fala do amor pelo erro, do amor pela falta de conhecimento. E é interessante que ele faz a distinção aqui entre aquela pessoa que rejeita, mas ao mesmo tempo aquela pessoa que aceita. Quando ele diz, até quando, ó nécios, amareis, a grande ideia aqui é a busca que a pessoa tem pelo conhecimento do seu próprio coração e não pelo conhecimento que é ofertado pela sabedoria. Então, ao dizer aqui que ela está gritando, que ela está falando, que ela está na praça, é interessante a ideia de que ela se coloca aqui na porta, ou seja, nos lugares principais dessa cidade, dizendo para as pessoas que ela está ali. Ou seja, há um grito de sabedoria e de conhecimento para que nós possamos, então, viver a nossa vida de uma forma que honre a Deus e que possa fazer a vontade dEle. Mais do que um apelo, nessa parte do texto sobre a rejeição, ele faz aqui, na verdade, uma acusação. Está acusando aquelas pessoas de rejeitarem, de deixarem de lado toda a sabedoria que é dado a elas. E é interessante que hoje nós falamos muito sobre conhecimento na sociedade que nós vivemos, principalmente no conhecimento acadêmico, conhecimento científico, mas vocês percebem que há pouco conhecimento na prática da vida. Há pessoas que sabem desenvolver fórmulas complicadíssimas, resolver conceitos complicados, mas quando chega naquele momento de tomar uma decisão na vida, aquela pessoa não sabe para onde ela vai, e às vezes coisas que são até simples. Nós temos aí algo interessante da juventude, por exemplo, quando vai escolher uma profissão, ou quando vai tomar uma decisão sobre namoro e tudo mais, às vezes há aquele desespero por tomar uma decisão errada, mas esses mesmos jovens são completamente inteligentes, eles estão resolvendo problemas nas suas faculdades, escrevendo artigos científicos, se envolvendo com a vida acadêmica, mas quando chega na prática da vida, no dia a dia, tem algum problema com relação a isso. Isso, obviamente, também está relacionado com a falta de conhecimento na palavra de Deus. E eu digo que aqueles que têm falta de conhecimento, mas também aqueles, que é a acusação do texto, que rejeitam o conhecimento e a sabedoria que é dada, que é ofertada aqui. Há no verso 24, depois vocês podem ler, um apelo ao conhecimento e novamente a sabedoria diz, eu vou me derramar, eu vou dar a minha alma para vocês. E é interessante que tem um texto, uma afirmação nessa parte do texto que fala copiosamente, quer dizer, em grande abundância, em grande quantidade, a sabedoria é derramada. Isso significa que
todos os dias nós podemos ter instrução e sabedoria para o nosso coração. Basta abrirmos a palavra de Deus, basta buscarmos ali esse conhecimento. E quando nós não nos dedicamos a isso, quando nós rejeitamos ou achamos que o nosso conhecimento é mais sábio, é mais importante do que o conhecimento de Deus, então nós estamos amando muito mais aquele conhecimento que não traz, na verdade, uma prática correta para a nossa vida. E é interessante que o texto é muito forte, que ele fala assim, e vós loucos, né, deixar a sabedoria bíblica, deixar a sabedoria que vem da parte de Deus e se apegar muito mais à sabedoria do mundo, nós podemos ser chamados ali de loucos, né, no sentido de deixar e de abandonar para poder viver o que está no próprio coração. Então, o que nós aprendemos aqui? A grande sabedoria sendo derramada a nós por meio da palavra de Deus. E nós podemos conhecer, e assim, quando tomarmos decisões, seremos mais convictos dos princípios que a palavra de Deus nos tem. Nossa, o pastor Tiago respondeu numa boa, né? Os asquense e tal. Mas uma pergunta que ficou na minha cabeça é, será que ele anda de skate? Talvez. Será que o Chalé tem foto disso? Ou melhor, se ele consegue fazer uma montagem disso, pastor Tiago de skate. Mas, se ele anda de skate, eu acho que ele deveria tomar um pouco de cuidado. Por quê? Porque, sei lá, né? Algumas pessoas não gostam. Inclusive pode dar problema com a polícia, né? Mas fazer o quê? É o papel do Com Estado. a polícia? Papel do Estado? Você não sabe o que é o papel do Estado? Fala na Bíblia também. É? Não, Sim. papel do Estado? O que tem a ver com skate? É porque assim, a polícia vai lá e prende o cara que tá andando de skate não, assim. Não, tá uma bagunça. O que é papel de Estado? Vamos perguntar pro pastor Nilson. Beleza. Pastor Nilson, responde aí pra gente. Mas espera, será que ele tá na igreja? Calma aí. Vê aí. Tô captando aqui alguns sinais. Sim, ele tá na igreja. Roda aí. Então vai. Opa, ô pastor, tá por aqui? Vou aproveitar que eu tô com uma dúvida, mas uma pergunta bem tranquila. Qual que é o papel do Estado? Bem, o Estado é uma instituição criada por Deus, assim como a família e assim como a igreja. E é importante que nós lembremos que cada uma dessas instituições, elas têm a sua própria esfera de soberania, sua própria área de atuação bem específica. Infelizmente, nós vivemos numa cultura que idolatra o Estado, ou seja, que trata o Estado como se fosse um salvador, como sendo aquela instituição que deve promover mudanças em todas as áreas, nas áreas da saúde, na área da educação, na área do lazer, e inclusive legislar sobre a família e legislar sobre a igreja. O entendimento clássico cristão sobre o Estado nos ensina que, de modo simples, o Estado é aquela instituição que deve administrar, promovendo o bem justo, tanto da esfera individual quanto na esfera coletiva. E o Estado também é entendido como sendo aquela instituição que tem como propósito principal garantir a segurança pública, punindo cidadãos violentos e protegendo cidadãos que não são violentos. Mas uma questão aí pode surgir. Se o Estado é a instituição que deve administrar a sociedade, que deve vigiar de alguma forma a sociedade, quem vigiaria o Estado? E uma resposta possível é a existência de uma Constituição que delinearia uma área específica da atuação tanto do indivíduo, quanto da igreja, quanto da família e quanto do Estado. Então esse, basicamente, é o papel do Estado. Obrigado, pastor. Pode tomar seu café aí. Valeu. Bom, comparado ao programa anterior que a gente fez, o tema até que tá bem mais light, né? Acho que para melhorar, só falta uma musiquinha, né, Vi? Sim, dá o play. Bem-vindos novamente ao nosso Dá o Play. Preparados para mais uma super dica de música cristã de qualidade? Hoje vamos falar sobre um cantor e compositor cristão, que tem um dos mais belos testemunhos de vida ao se encontrar com Cristo. E é o Rodolfo Abrantes. Talvez seja uma das pessoas cristãs do Brasil mais conhecida fora do mundo cristão. Isso se deve à sua história antes de ser encontrado por Cristo. Rodolfo Gonçalves Leite Abrantes é cantor, compositor, multi-instrumentista e pastor. Mas nem sempre foi assim. Na verdade, Rodolfo dizia ter aversão por tudo relacionado ao mundo evangélico. Ele se tornou conhecido em todo o país quando ainda fazia parte de uma banda de punk rock brasileira chamada Raimundos. Com um estilo de vida totalmente imerso no lema da época para o gueto que ele fazia parte: sexo, drogas e rock and roll. Com a banda no auge do sucesso,
Rodolfo se viu imerso numa vida sem propósito, a não ser viver aqui e agora, com doenças que nem ele mesmo sabia ou queria saber quais eram, segundo o relato dele próprio. Mas isso mudou quando sua esposa, namorada na época, que tinha uma vida tão bagunçada quanto a dele, foi resgatada por Cristo. Rodolfo começou a participar das reuniões de oração que aconteciam na sua própria casa. E assim, ele também foi alcançado por Cristo e, em 2001, deixou oficialmente a banda Raimundos, chocando o país na época. Em recente entrevista, num talk show, Rodolfo contou sobre o seu testemunho e divulgou seu novo trabalho, Um Presente para o Futuro. Num trecho dessa música, ele explicou nessa entrevista que diz a respeito a como ele ainda relutou em mudar depois de se converter, mas que foi impossível permanecer do jeito que ele se encontrava após o chamado de Cristo. A música, em geral, fala sobre o presente da salvação, o privilégio de saber do lar celestial e sobre como devemos pedir para estar sensíveis para escutar o chamado do Espírito Santo. Aí vai um trecho. Dá-me ouvidos para ouvir, dá-me olhos para ver, um coração para sentir teu espírito que me chama. Eu bem que tentei ficar igual, sonhando com o sol em plena luz do dia, dormindo enquanto a vida acontecia. Mas ouvi o som dos teus passos e, de repente, acordei nos teus braços e vi, no mundo onde eu estou, do que eu já não sou. Você não tem mais desculpa para não adicionar esse excelente artista cristão nas suas playlists. Fiquem todos com Deus e até o próximo programa. Poxa, galerinha, o nosso programa está chegando ao final. Teremos que nos despedir de vocês. Sim. Gostaria de pedir que vocês deixassem comentários, porque a gente vai lançar um novo quadro, que é Lendo Comentários. E se puderem, deixa o seu like, ativa o sininho para as notificações e também se inscreva no nosso canal aqui da TV de Pinheiros. Isso aí. A gente precisa muito da ajuda de vocês para que esse programa fique ainda mais jovem e com ainda mais conteúdos relevantes. Exatamente. Gente, e a nossa imagem aleatória da semana é... Um pato andando de jet ski? O Pastor Nilson roxo? Pastor Nilson roxo. Purple Nilson. Tchau, galera. Tchau, tchau.